né? Ele é provedor. Ele trabalha aonde o homem, o pai e a mãe, até mesmo o filho, não pode trabalhar, o Senhor trabalha. Então nós vamos entregar nas mãos do Senhor, nossa família. A nossa família está sendo protegida por Deus. Se você quiser também apresentar, não só a sua família, mas alguma família que venha à sua mente, entregue também, porque cremos que Deus vai fazer coisas grandes em prol da tua família. Nós vamos colher fruto desta oração, irmãos. Tua família vai colher fruto dessa oração. Quem vai orar comigo, diga amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, Jesus querido. E mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, juntamente com a tua igreja. E nós não vamos cessar de clamar a ti, Senhor, em pró, Senhor, da família, em pró do pai, em pró da mãe, Senhor, e dos filhos. Senhor Jesus querido, ela é a nossa base, Pai. E é bem verdade, Senhor Jesus, que se a nossa família está bem, Senhor Deus, nós estamos bem também. Ó Deus eterno, Deus querido, e nesta noite eu quero te apresentar, Senhor, a cada um, Senhor Jesus, que está aqui. Pai, eu não sei qual é a dificuldade que tu está, Senhor, e que essa família está passando, mas o Senhor conhece todas elas, Senhor. Deus, e nós te apresentamos esta dificuldade em tuas mãos. Pai, eu não sei qual o processo que eles estão passando, Senhor, mas nós entregamos em tuas mãos, Senhor. Eu não sei, Senhor, que caminho estreito, Pai, essa família está passando. Eu não sei se é alguma preocupação, eu não sei se é alguma coisa, Senhor, que está tirando o sono do pai, da mãe desta família, mas o Senhor Deus é providência. Senhor Jesus, nós clamamos a ti, e eu sei, Senhor, que esta igreja comprou essa briga. Senhor, eu sei que neste momento, Pai, existe, Senhor, uma guerra espiritual, Senhor. Existem anjos celestiais, Senhor, guerreando esta guerra, Pai, em prol da família. Mas a vitória já é nossa. Nós cremos, ó Senhor, que aquilo que não está no nosso alcance, Deus, o Senhor vai fazer. Mas aquilo que for para nós, Senhor, o Senhor nos ajude, nós vamos prosseguir. Oh meu Deus, eu preciso apresentar também aqueles que estão longe, Senhor, dos teus caminhos, aqueles que estão afastados, Senhor, da tua presença. Senhor, quem sabe é o marido, a esposa está aqui, mas o marido está lá no bar, está em casa, Senhor, e o desejo dela é que ele possa estar aqui, Senhor. Realiza o sonho, Deus. Quem sabe, Senhor Jesus, é o pai e a mãe que está aqui, só que o filho não está desanimado, está em casa, está com os amigos, se preparando para mais um final de semana. Mas nessa noite queremos te apresentar este filho, Senhor. Ele é o teu escolhido, ele tem promessa, e eu creio, Senhor, que haverá salvação no lado dessa tua casa, Senhor, no lado da tua filha, no lado do teu servo, Senhor Jesus. E como nas orações passadas nós pedimos a ti, Senhor, eles vão declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode vir o que vier, nós declaramos, Senhor, segundo a nossa fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado por este momento, Jesus.
Nós te louvamos e eu sei, Senhor, que grande providência o Senhor vai tomar, Senhor, em prol da família. Glorifica e exalte ao nome do Senhor Jesus, que já está aqui cuidando da tua casa, da tua família. Glória a Deus. Ainda de pé, é com muita alegria que eu quero apresentar aqui um amigo, companheiro desta casa, evangelista Flávio de Brito, juntamente com a sua esposa Thalita. Está ali com a nenenzinha. É menina, né? Glória a Deus. Este casal abençoado, né? Ele é um pastor itinerante, irmãos. Congrega aqui na nossa matriz, né? E é um pastor itinerante. A gente brinca assim, porque tem uma amizade muito grande pelo Flávio. Deus está fazendo uma obra muito grande por onde tem passado, pregando a palavra do Senhor Jesus. E nesta noite, eu tenho certeza que Deus tomará o seu vaso nessa noite, e eu tenho certeza que Ele vai falar conosco. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Diga amém. Amém. Amém, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém? Graças a Deus. Gostaria de aproveitar que os irmãos já estão sobre seus pés. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra junto comigo no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler o capítulo de número 2. E um texto muito conhecido da igreja, que é o versículo de número 9. Capítulo 2 do livro do profeta Ageu, e o versículo de número 9. Enquanto os irmãos vão folheando aí as páginas, de suas Bíblias, eu quero aproveitar para agradecer a Deus pela honra e o privilégio de mais uma vez estar na presença dEle, de estar aqui nesta casa, sendo apenas um simples instrumento em suas mãos. Diante de tantos homens e mulheres de Deus, o Senhor teve misericórdia, de nos colocar aqui para fazermos a sua vontade e o seu querer. Que Deus abençoe o pastor Eliezer. O pastor Eliezer é um grande amigo que o Senhor nos abençoou, Tem, por incrível que pareça, talvez para alguns irmãos possam não ter o costume de ouvir isso, mas mesmo nós servimos a Deus aí, ministrando a palavra, o pastor Eliezer sempre tem uma preocupação especial para comigo e com a minha família, e tem dado uma atenção para nós, realmente, não apenas de um amigo, mas sim de um pastor mesmo. Então, sou muito grato a Deus pela vida dele. Deus abençoe, pastor Eliezer, pastora Michele. Amo muito vocês, viu? Em nome de Jesus. E creio que em breve vocês estarão aí nessas orações dos filhos. Vou fazer umas tribos aí igual eu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor, presbítero Elcinho, presbítero William, aos pastores, pastor Joel, Deus abençoe. Aqui nosso irmão pastor Ivanildo, Deus abençoe também o senhor. Cantor Elmo Batista, também é um companheiraço, um grande amigo, Deus abençoe o senhor e sua família. E o pastor Felipe também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 9. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Em um só coral, no 3, vamos ler todos juntos novamente esse versículo, bem bonito, hein? 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz. Glórias a Deus. Antes de você tomar o seu assento, por gentileza, olhe para o crente
por gentileza, com todo carinho e com todo respeito, olhe para o crente mais bonito que estiver do seu lado, irmão. Mas tem que ser bonito, tá, irmão? Se for feinho, você não olha, hein? E não vale pegar o celular e fazer selfie para você olhar para você mesmo. Isso aí não vale, hein? Diga assim para ele, o que Deus vai fazer em 2020, diga. Peraí. Irmãos, isso aqui é uma palavra profética. Você vai ser um profeta ou uma profetisa na vida desse crente bonito ou bonito. E se você profetizar desse jeito aí, Jesus não vai fazer nada, irmão. Não, irmão, por favor, seja profeta agora. Vai. O que Deus vai fazer em 2020 vai ser maior do que Ele fez em 2019. Eu acho que só o altar aqui que recebeu, que entendeu, né? O irmão que está do seu lado não entendeu, não. Fala para ele de novo. O que Deus vai fazer em 2020 vai ser maior do que Ele fez em 2019. Se ele crê nisso, ele vai confirmar com glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça nessa noite, Senhor, por estarmos em Tua presença. Continue falando conosco de uma maneira especial, como o Senhor já tem falado. Estou aqui, Senhor, para fazer o Teu querer e a Tua vontade. Fale conosco, pois esse é o desejo do nosso coração. Amém. Se assente, você que assim pode, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor, também, pastor Wellington. Deus abençoe. Pastora Lili, Júnior. Amo muito vocês, foram meus pastores quando nós congregávamos ali no Santo Elias. Tenho um orgulho, uma alegria muito grande de ter sido ovelha desse casal. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E também, irmãos, se eu não falar aqui, depois vai ficar complicado em casa, né? Então, quero louvar a Deus pela vida da mulher mais linda presente aqui nessa noite, que é a vida da minha esposa, né, diaconisa Thalita, essa abençoada aí, que está junto comigo há 13 anos, né, casados há 11 anos, e Deus nos deu apenas 5 filhos, né, para a glória do Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza, e eu profetizo que alguém aqui essa noite vai receber essa unção e vai passar, eu e a minha família aí no número de filhos. Quantos recebem aí? Olha aí, tem gente recebendo, hein? Glórias a Deus. Meus irmãos, você que tem o desejo de ter uma tribo, né, ou um número de filhos muito grande, assim como eu e minha esposa temos, eu vou te dar um conselho. Ao término do culto, procure a minha esposa e dá um abraço bem apertado nela. Essa unção aí de fazer muitos filhos, né, pastor? Vai passar para a tua vida aí e você vai. Amém? Nem tudo confirmou com amém, né? Cadê o varão do teclado? Fica aqui, varão. Deixa Deus te usar aí. Se o povo não sentir Deus na palavra, pelo menos no fundo musical aí, eu acho que vai sentir, né? Irmãos, eu vou ser bem objetivo naquilo que o Senhor colocou em meu coração, fazer um resumo rápido de uma breve introdução para nós chegarmos na aplicação do texto em que Deus escolheu para falar conosco aqui nessa noite. O texto do livro do profeta Ageu é conhecido como um livro profético e também conhecido como um livro pós-exílio babilônico. A história diz que no ano 605 a.C., um monarca por nome de Nabucodonosor liderava um império muito temido e conhecido nessa época como o Império Babilônico. Nabucodonosor tinha um exército numeroso e muito poderoso, em que colocava pavor em todas as outras nações, para mostrar e demonstrar ainda mais a sua supremacia e o governo em que ele estava levantando. Ele vai enfrentar o Egito neste mesmo ano e vai derrotar o Egito, que era liderado pelo seu rei por nome de Faraó Neco,
que ficou conhecida essa batalha, essa guerra, como a Batalha de Carquemes. Nesse mesmo ano em que o Egito cai, Nabucodonosor também entra com grande fúria por dentro de Jerusalém e vai destruir com o povo de Deus, fazendo então em pelo menos 3 etapas, levando o povo judeu para o exílio babilônico. Na primeira invasão, que foi no ano 605 a.C., Nabucodonosor levou cativos os príncipes, os nobres e os jovens intelectuais dos judeus. Porque a ideia de Nabucodonosor não era apenas de fazer com que o seu império ficasse conhecido pelo seu exército, com a fama de ser um exército avassalador e destruidor. Mas o que Nabucodonosor também queria era criar futuros cargos governamentais e fazer com que a Babilônia também tornasse uma potência também administrativa. A segunda deportação dos judeus levado ao exílio aconteceu na segunda invasão da Babilônia em Jerusalém, que aconteceu no ano 597 a.C. Nessa segunda leva de cativos, Nabucodonosor levou em média 10.000 judeus. Entre eles estavam a classe sacerdotal, os levitas, e também deu um marco na história, porque o profeta Ezequiel estava junto com esses 10.000 judeus que ficaram no exílio à beira do rio Quebar. A terceira deportação aconteceu no ano 586 a.C., aonde Nabucodonosor terminou de levar dos restantes dos judeus que ficaram em Jerusalém, mas ficou registrado, porque nessa terceira deportação, primeiro, Nabucodonosor mandou incendiar as casas dos judeus. Segundo, ele destruiu com o templo da casa do Senhor. E terceiro, nunca mais se ouviu falar da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Jeremias, no seu livro, no capítulo de número 25, lá no versículo de número 11, vai profetizar diante de Deus que o povo sofreria um cativeiro que perduraria pelo menos 70 anos. 70 anos de sofrimento, 70 anos de angústias e 70 anos de dores. O povo foi levado cativo pelos seus próprios erros, pelas suas próprias falhas, porque infelizmente o povo tinha um péssimo costume de ora inclinar o seu coração a Deus e ora inclinar o seu coração à idolatria e a deuses de outros povos. Então Deus decide levantar a Babilônia como uma vara de correção, para disciplinar o seu povo e fazer eles dobrarem o seu coração e entenderem que Deus é o único que pode ser glorificado e o único que pode ser adorado. 44 anos foi o tempo em que Nabucodonosor liderou à frente desse império. Aí a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo de número 5, que o sucessor do trono de Nabucodonosor foi Nabonido e o seu filho Beltesazar. No capítulo 5 do livro de Daniel, Beltesazar, ele está dando um banquete para os maiorais, para os grandes, para suas mulheres e para suas concubinas. No alto teor do vinho ao qual ele havia ingerido, ele vai mandar trazer todos os utensílios consagrados a Deus, que foram saqueados na terceira deportação dos cativos, na destruição do templos, e foram levados para a Babilônia. Sobre esses utensílios que estavam dentro do templo e que foram consagrados ao Senhor, Beltesazar deitou sobre eles vinhos, manjares e comidas oferecidas a outros deuses e às suas divindades. É aí então que a história e a Bíblia vai dizer que uma mão misteriosa aparece escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel,
Parsim. No instante em que Beltesazar vê aquela mão misteriosa escrevendo esta frase ou esta mensagem na parede, Beltesazar vai entender que aquela mensagem tinha um direcionamento e que possivelmente a mensagem era para ele. Tanto que quando ele viu aquela mão misteriosa escrevendo, a Bíblia diz que os seus joelhos bateram uns nos outros, ou seja, um temor e um medo estava sobre a vida de Beltesazar. Então Beltesazar manda chamar todos os astrólogos, magos e feiticeiros, para que algum daqueles pudesse ter a sabedoria e a inteligência ou a capacidade de interpretar o que aquela mão misteriosa havia escrito na parede. Os astrólogos entram diante da presença de Beltesazar, porém, eles fracassaram e não conseguiram discernir ou interpretar o que aquela mão havia escrito. Agora quem entra na presença de Beltesazar são os magos. Os magos também fracassam e não conseguem interpretar o que aquela mão havia escrito na parede. Por último, entram os feiticeiros. Os feiticeiros também fracassam e não conseguem interpretar, discernir o que aquela mão misteriosa havia escrito na parede. No instante então em que os magos, astrólogos e feiticeiros fracassam, a esposa de Beltesazar entra na presença dele e diz: Senhor, existe um rapaz, existe um homem trazido dos cativos de Jerusalém para as bandas aqui da Babilônia, e que dizem nos relatos das crônicas da Babilônia que há um espírito de excelência, um Deus que está sobre a vida dele, e a história diz que o Deus dele nunca errou, que o Deus dele nunca fracassou. Então o rei manda chamar a Daniel, e quando Daniel entra na presença do rei, o rei muito atemorizado quer saber o que aquela mão misteriosa está escrito na parede. O que mais me chama a atenção aqui é a lembrança que eles tiveram de Daniel no instante em que todos os magos, feiticeiros e astrólogos haviam fracassado. Depois do fracasso dessas artes mágicas e feitiçarias, depois do fracasso de todos esses semi-idólatras, eles lembraram de um Deus todo-poderoso que estava sobre a vida de Daniel. Lembraram por quê? Porque Daniel dava um bom testemunho, porque o espírito de excelência de Deus estava sobre a vida de Daniel. Quando Daniel foi trazido para a Babilônia, lá no livro de Daniel, capítulo 1, foi oferecido ali manjares para que todos os jovens tivessem que se alimentar com as comidas consagradas, os manjares consagrados aos outros deuses. Porém, Daniel, sendo um servo de Deus, decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, mas manter-se puro diante do Senhor. O chefe dos eunucos vai ficar atemorizado e vai dizer para Daniel que algo pior pode acontecer com ele, porque se ele não se alimentar com as mesmas comidas e oferendas que os outros, seus companheiros, ele tinha medo do que algo poderia acontecer com Daniel. Daniel então, cheio da graça e da presença de Deus, diz: dê-nos 10 dias e ofereça para nós apenas legumes e água. Esse é o prazo que nós pedimos a você, e assim você entra e veja quem de nós está mais fraco no quesito da saúde. Passam-se 10 dias, Daniel e os seus companheiros foram alimentados apenas com legumes e água, mas depois do findar de 10 dias, eram os jovens mais fortes, que estavam com mais saúde, e o texto diz que estavam mais gordos diante todos os jovens. Por quê? Porque quando Daniel estava se alimentando de legumes, provavelmente alguém olhou para Daniel e disse: esse camarada aí é doido, o Deus ao qual ele serve vai fazer ele fracassar. Passa o segundo dia, esse camarada aí não bate bem da cabeça, o Deus ao qual ele serve vai fazer ele fracassar. Passam-se 5 dias, alguém olha para Daniel: esse camarada aí é doido, está se alimentando só de legumes, certeza que o Deus dele vai fracassar. Mas ao término do final do dia, dos 10 dias, Daniel estava lá
com um vigor físico, muito bem saudável, porque o Deus de Daniel não fracassou. Daniel então entra na presença do rei, e ali ele vai discernir, por intermédio de Deus, o que aquela mão misteriosa escreve na parede. A Bíblia diz então que Daniel diz: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tequeu, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Quando há interpretação, o rei quer vestir Daniel de púrpura, mas Daniel sabia que até aquele prezado momento ele não precisava daquilo que o rei o ofereceria de melhor, ou status que o rei ofereceria para ele. Tudo o que Daniel sabia é que o suficiente na vida dele era a presença de Deus, que o guiava todos os dias da Babilônia. Porque é só olhar para a vida de Daniel. Daniel estava num ambiente que não era favorável à sua vida. Daniel estava num ambiente que não era favorável à sua crença. Mas mesmo estando num ambiente desfavorável, Daniel nunca fracassou, porque Deus não é um Deus de fracasso. O que nós devemos entender é que no meio do ambiente onde nós convivemos, nós nunca iremos fracassar, porque Deus sempre será conosco. Talvez existe alguém aqui que vai colocar culpa nos vizinhos, porque são da Umbanda, bate um atabaque e as coisas não dão certo na tua vida por causa do seu vizinho. Desculpa eu te dizer isso, mas não é o ambiente que vai determinar o que vai acontecer na tua vida. Desculpa eu te dizer isso, mas não é o ambiente que vai dizer quem você é, porque independente do ambiente que você frequenta, que você trabalha ou que você entra, o Deus que está na sua vida sempre vai te favorecer e sempre vai te ajudar. Tem muita gente que torce por seu fracasso, mas enquanto o seu coração for reto diante de Deus, Deus sempre vai te honrar. Flávio José, o historiador, vai dizer que no mesmo dia em que Daniel consegue decifrar o que aquela mão escreve na parede, Ciro vai entrar com o seu império Medo-Persa sobre a Babilônia. E o reinado de Nabonido e Beltesazar, depois de 22 anos, agora cai. O império Medo-Persa toma conta de todas as nações. É o império agora mais temido. E aí a história vai dizer que com 2 anos do reinado de Ciro, Esdras capítulo de número 1 vai dizer que alguém chega diante da presença de Ciro, pega o pergaminho contido as profecias de Isaías, e alguém abre no capítulo de número 45 e começa a ler que Deus levantaria Ciro para tirar o seu povo do exílio e levá-los de volta para a sua pátria. O texto ainda diz que através de Ciro o povo regastaria a sua vida espiritual, a sua integridade espiritual. O templo da casa do Senhor seria reformado, tudo porque Ciro seria guiado por Deus como libertador de sua nação. Quando essas palavras proféticas entram dentro do coração de Ciro, a Bíblia vai dizer que um temor cai sobre Ciro, e Ciro assina um decreto pedindo para que o povo, fazendo que o povo regresse para a sua pátria. Ainda quando o povo regressa, Ciro também diz: levem ouros, pratas, dinheiro, para que vocês tenham condições de reconstruir o templo e a casa do Senhor. Aí a Bíblia diz no Salmo de número 126, verso de número 1, que o povo, quando está voltando para Sião, eles começam a cantarolar dizendo: quando voltávamos do cativeiro para Sião, estávamos como os que sonham. Porque o povo de fato não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, porque Deus havia prometido 70 anos de sofrimento, 70 anos de amargura. Irmãos, entenda, não são 70 dias, não são 70 horas, são 70
70 anos em um cativeiro, longe da sua terra. Imagina, você está numa semana difícil, uma semana de prova, uma semana de luta, e aí você tem a esperança, na próxima semana as coisas vão dar certo na minha vida, as coisas vão dar certo na minha casa. Aí entrava a próxima semana na vida dos judeus, cativeiros, sofrimentos, dores, angústias, e isso perdurou durante 70 anos. E quando Ciro então assina um decreto que o povo deve regressar para a sua pátria, nem o povo estava acreditando que eles estavam voltando para a sua casa. Eu vou liberar a primeira palavra profética aqui agora, e se você receber, confirma isso dando um glória para o Senhor. Assim diz o Senhor para a tua vida, o ano de 2020, o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, vai ser grande. Eu vou dizer de novo, em um ano de 2020, o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, vai ser grande. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Eu vou dizer de novo, assim diz o Senhor, o ano de 2020, o que Deus reservou para você é coisa grande, é bênção grande, é vitória grande, e só quem recebe essa palavra, levante a mão para glorificar ao nome do Senhor. Amaia sobre andarai. O que Deus vai fazer vai ser grande. O que Deus vai fazer vai ser grande. Por gentileza, com todo respeito, olha de novo para o crente bonito que você olhou para a primeira vez. Olha e diga assim para ele: te prepara, diga, te prepara, porque 2020 você vai viver as grandes bênçãos e os grandes milagres do Senhor. Vai chegar dia que você vai chegar para o pastor Eliezer e vai dizer assim: pastor Eliezer, eu estou recebendo muita bênção, eu estou recebendo muita vitória. Pastor Eliezer, me belisca aqui para ver se eu estou acordado, porque eu devo estar sonhando. É muita bênção, é muita vitória. O que Deus vai fazer na tua vida, nem você vai acreditar. Você vai achar que está sonhando, mas Deus manda te dizer: é real, é real. O que Deus vai fazer vai ser real. Ora mandai a sebe andarai. Oh, aleluia. Aí nós temos uma lição aqui. O povo está voltando para a sua pátria. E quando o povo regressa, eles voltam na ansiedade e colocam primeiro em seu coração de reconstruir o templo que havia sido destruído. Mas se você prestou atenção, quando eles voltam para a sua terra, a primeira coisa que eles colocam no coração é: vamos reconstruir o templo, depois vamos reconstruir os nossos lares. Mas nos dias da invasão, o que primeiro foi destruído foram as suas casas. O que foi incendiado foram seus lares, e depois o templo. Mas na volta do cativeiro, o que eles fizeram primeiro foi reconstruir o templo. Buscar primeiro reconstruir o templo. Por quê? Porque se o povo estava 70 anos no exílio, durante 70 anos o povo não sabia mais o que era sentir a glória de Deus descendo na casa. Durante 70 anos o povo não sabia mais o que era ser sensível à presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, como prioridade, eles queriam: vamos voltar, mas primeiro vamos restaurar o templo, para que possamos sentir a presença de Deus no nosso meio. Eles não
priorizaram as suas casas, eles não priorizaram os seus lares, eles priorizaram a presença de Deus. E para nós, irmãos, não pode ser diferente. Não estou dizendo que você não deve ter um lar, não estou dizendo que você não deve ter um bom emprego, não estou dizendo que você não deve ter as bênçãos materiais, mas você primeiramente tem que priorizar a presença de Deus na sua vida. A própria Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Nós temos que priorizar a presença, nós temos que priorizar a grandeza, porque infelizmente tem muita gente que vem para a casa do Senhor para buscar a Deus por aquilo que Ele faz, e não para buscar a Deus por aquilo que Ele é. Mas tem que ser inverso. Nós temos que estar na casa do Senhor para buscar a Deus por aquilo que Ele é, sabendo que Ele vai fazer. O que Deus quer primeiro são adoradores que inclinem o seu coração para o glorificar, para o exaltar, que antes que venha pedir, primeiro venha adorar, que antes que venha exigir, primeiro venha glorificar. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar nessa campanha, mas eu tenho certeza que a bênção vai ser maior, porque você está vindo aqui primeiro para sentir a presença, para sentir a glória, para sentir a unção. Se é verdade que a tua vida você faz Deus como prioridade, dá um sinal que está vivo e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que eles querem priorizar. Só que a Bíblia diz lá no livro de Esdras, capítulo 3, eles começam a trabalhar na obra, e as colunas do templo são erguidas. Aí em Esdras capítulo 4, o texto vai dizer, se você observar lá, que alguns samaritanos, constituídos inimigos de Deus, eles vão se infiltrar no meio dos judeus, vão chegar diante a liderança do governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que foi quem liderou o povo na volta do exílio para a sua pátria, e vão fingir ali uma falsa aliança, vão fingir ali uma falsa amizade, vão chegar diante dos líderes, vão dizer: olha, nós queremos ajudar vocês a reconstruir o templo, nós queremos ser os seus parças, seus companheiros, deixa a gente reconstruir o templo com vocês. Mas na verdade, tudo que aqueles samaritanos estavam fazendo era mentira, porque eles sim, adoravam a Deus como os judeus adoravam, sacrificavam a Deus como os judeus sacrificavam, porém eles tinham outros deuses que eles ofereciam para si, e também não priorizavam a palavra de Deus como supremacia nas suas vidas. Logo, tudo que eles queriam era impedir que o povo reconstruísse o templo. E quando o sacerdote Josué e o seu líder Zorobabel dizem: não, nós não queremos a ajuda de vocês, no capítulo de número 4, a partir do versículo 2, o texto diz que os samaritanos começam a intimidar os judeus, a perseguir os judeus. A perseguição foi tão intensa que eles foram parar até o rei persa e fizeram a cabeça do rei para que pudesse assinar um decreto para impedir do povo a reconstruir o templo. O que acontece? Eles caem, o rei cai na lábia dos samaritanos e assina um decreto, e a obra do templo do Senhor fica parada por 18 anos. Eu vou ser mais direto aqui: os samaritanos se levantam com tanta fúria que eles vão até o império, até o rei persa. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, depois os irmãos me corrigem, mas na época era o rei Artaxerxes. Chegam diante do rei e vai dizer: Senhor, olha, o povo que foi liberado do cativo de volta para seu exílio, esse povo, quando reconstruir o templo, não vão querer mais pagar tributos, não vão querer pagar impostos, não vão se submeter mais às suas ordens. Se eu fosse você, eu impedia essa obra. Foram
lá levar fofoca, sabe? Ficaram de picuinha, ficaram de leve trás. Aí o rei cai na lábia deles, e a obra acaba sendo parada, e a obra não é adiante. E o que mais me dói falar aqui essa noite é que existe muito samaritano infiltrado dentro da igreja. O que mais me dói falar essa noite é que tem muito samaritano disfarçado de judeu no meio da igreja. Tem muito enviado do cão disfarçado de crente dentro da igreja, para impedir de você fazer a obra que Deus lhe ordenou, para impedir você de voltar a fazer, ou de continuar fazendo aquilo que Deus determinou. Você está lá trabalhando, está fazendo a obra, mas levanta aí um samaritano e começa a perseguir teu ministério, começa a perseguir a tua chamada, começa a concentrar dizendo: olha, você é meu amigo, olha, você é meu parceiro, mas na verdade está querendo passar uma rasteira na tua chamada, está querendo passar uma rasteira no teu ministério. Cuidado, irmão, Deus manda te dizer, cuidado. Tem muita gente que você fala: oi miga, oi passa, que você coloca dentro da tua casa, mas Deus manda te dizer: abre o teu olho, isso é samaritano disfarçado, querendo roubar teu casamento, querendo destruir com a tua casa, querendo destruir com a tua família. Mas Deus manda dizer: a máscara desse samaritano vai cair, porque não estão se levantando contra homens normais, estão se levantando contra o dono da obra, e ninguém para aquele a qual Deus levantou. Tem muita gente assim na igreja, tem. Ó, se eu fosse você, eu não cantava mais não. Você não leva jeito não, você é muito desafinado. Faz isso não, vai passar vergonha na frente. Samaritano, você vai pregar, você não conhece exegese, hermenêutica, não faz teologia, vai pregar o quê? Você vai lá em cima para falar nós vai, nós fomos, nós vamos? Para com isso, para de pregar. Você está fazendo vergonha para o evangelho, está fazendo vergonha para o ministério. Deixa eu dizer algo de Deus para você aqui, irmão. Quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Deus não quer saber se você tem diploma de teologia, ou se você fez aula de canto na maior faculdade da história da música, porque o que Deus olhou para você, Ele te escolheu por aquilo que Ele sabe que você é capaz de produzir para o seu reino. Não foi o homem quem te levantou, quem te levantou foi Deus. Então, pelo amor de Deus, para, não vem querer chegar no pastor Eliezer e vai dizer: pastor, eu vou entregar porque o fardo está pesado. Ai, pastor, eu vou entregar porque eu não quero mais fazer obra. Irmão, olha para a tua vida lá atrás, olha as pancadas que você já tomou, olha pelo que você vai parar, já passou e vai parar por causa de fofoca, vai parar por causa de alguém. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, pega aquilo que Deus colocou na tua mão, e mesmo falando nós vai, nós fomos, nós vamos, faz a obra, porque quem te chamou foi Deus. Foi Deus quem te chamou. Então você não vai ser aquilo que estão dizendo que você vai ser. Você vai ser aquilo que Deus disse que você vai ser. Você é servo, você é escolhido. Então continue trabalhando em prol do reino. Aí está lá, o povo vai, fica parado. Aí Deus chama Ageu: Ageu! Ageu se levanta: sim, Senhor. Entra no meio do meu povo, libera 3 profecias. Sim, Senhor. Primeiro, diga para o meu povo que eu vou cumprir toda a promessa. Diga para o meu povo que eu vou cumprir todas as promessas que eu determinei segundo a minha lei e segundo a minha palavra. O povo ouve a profecia e já se alegra, já se anima. Vamos voltar a trabalhar. Começa a trabalhar. Aí o povo está lá trabalhando, Deus está vendo um povo suando. E aí Deus chama Ageu: Ageu! Sim, Senhor. Entra no meio do meu povo, libere a segunda palavra profética. Diga para o meu povo que a minha presença nunca mais se apartará do meio deles. Aí o povo vai e termina o templo. E quando o templo termina, que é o segundo templo,
o templo é conhecido na história como o templo de Zorobabel. O primeiro templo é o templo de Salomão. Os anciões, os mais antigos, os líderes religiosos, vão olhar para o templo de Zorobabel e o semblante cai. Olha para o templo que foi reerguido após o exílio e ficam tristes e desanimados. Olha para o templo e falam, templinho aí. Aí Deus chama Ageu. Ageu, sim, Senhor, entra no meio do meu povo. E aí, Senhor, diga para eles, a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Porque o povo olhou para o templo de Zorobabel e discriminou, não discriminou, mas olhou para o templo e se sentiu triste por ver o tamanho do templo. É um templo menor, é um templo inferior. Olha o templo de Salomão, gente, olha o luxo que tinha, olha a glória que tinha, a beleza, a estética, a estrutura. Nossa, que templo, esse sim era templo. Vamos colocar na nossa linguagem popular, templo de Salomão. Tinha os melhores aparelhos de som, os melhores músicos, tinha o melhor de tudo. Agora o templo de Zorobabel, eu acho que na guitarra do irmão ali está faltando uma corda. O ventilador, para pregar o ventilador tem que empurrar com o dedo. Esse templo aí. Aí Deus diz, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Mas quando Deus fala de glória, Deus não está falando de estética. Quando Deus está falando de glória, Deus não está falando de luxo. Quando Deus está falando de glória, Deus não está falando de beleza. Quando Deus está falando de glória, Deus está falando da presença dEle. Ele disse, é nesse templo pequeno, é nesse templo aí minúsculo, que a minha presença vai ser maior do que o do primeiro. E há dois apontamentos aqui para mim encerrar. Qual é o primeiro? O primeiro apontamento está direcionado a nós. Como assim? Paulo ele vai escrever na sua epístola aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Paulo está dizendo que nós, essa carcassinha aqui, é morada do Espírito, é a habitação do Espírito. Nós somos templo do Espírito. Então logo estamos vivendo a primeira glória. Como assim? Porque quando você vem aqui, não é gostoso sentir a presença de Deus na casa? Quando você sabe que tem culto, você sabe, hoje Deus vai descer lá, vai ser uma glória, vai ser um culto maravilhoso. Ai, como é bom ver aqueles crentes falando em línguas. Ai, como é bom ver aqueles crentes louvando, aquele grupo de louvor adorando, aquela adoração maravilhosa. Como é bom estar na presença de Deus. Só que a Bíblia diz, a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Espera aí, pregador. Então qual que é a glória da segunda casa que nós vamos viver? Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A glória da segunda casa vai ser maior, porque a segunda casa agora que vamos viver vai ser no céu. No dia que Jesus vier entre as nuvens do céu com alarido e voz de arcanjo, seremos transformados para adentrarmos na grandeza da tua glória.
Por que a glória da segunda casa vai ser maior? Porque na primeira de fato eu vivo a glória, mas infelizmente na primeira casa eu também choro, na primeira casa eu tenho dores, na primeira casa eu passo por traumas, na primeira casa eu vivo angústias, na primeira casa eu fico doente, na primeira casa eu tenho tribulações, na primeira casa eu perco um ente querido e o meu coração fica abatido, eu perco alguém que eu amo e eu fico em angústia. Mas a glória da segunda casa vai ser maior. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, que o texto diz: e Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Estamos vivendo a primeira glória, mas o que nós vamos viver no céu, pastor Ivanildo, vai ser maior. Quantos têm o desejo de morar no céu? Glorifique o nome do Senhor. E eu encerro aqui. Quando eu disse: a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Ageu está falando do primeiro templo, o templo de Salomão. 2 Crônicas capítulo 5, dos versículos de número 1 até o versículo de número 14. Está ali conhecido como a inauguração do templo, se não me falha a memória. E está lá colocam a arca da aliança dentro do templo, no templo de Salomão. Levantam-se os músicos de Asaf e de Emã. E quando começa a aquele ministério de louvor e de oração dentro do templo, a Bíblia diz que Deus desce no templo dentro de uma nuvem de glória. Então no primeiro templo, Deus, quando descia na casa, ele descia em forma de nuvem. É tão interessante essa história, que a Bíblia vai dizer que a glória de Deus que estava naquela nuvem foi tão forte, foi tão intensa e tão poderosa, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Aí vem Ageu e diz: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Irmão, isso é coisa de doido. Porque se no primeiro templo os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha glória que descia na casa, imagina a glória que Deus não estava prometendo no segundo templo. Eu tenho uma notícia excelente para te dar. O que você vai receber aqui essa noite é a glória da segunda casa. O que você vai receber aqui essa noite é uma presença que vai fazer você caminhar por todos os dias da tua vida no ano de 2020. É ano e é dia e é noite de receber uma glória maior. Você falou que Deus descia no primeiro templo em forma de nuvem, e no segundo, como Deus descia? Vou ter que pular aqui. A história diz que quando os romanos já estão subjugando os judeus, eles levantam Herodes para ser o seu rei na Judéia. Herodes precisava ganhar fama dos seus súditos. Então o que ele vai fazer? Vai chegar no rei, no templo que foi levantado no pós-exílio, o templo de Zorobabel, e vai fazer um templo maior, mais bonito e mais luxuoso, a fim de que seus súditos venham vangloriar pela construção que ele fez. O que mal Herodes não sabia é que naquele tempo o anjo havia visitado uma moça por nome de Maria, dizendo que do ventre nela nasceria o Salvador da humanidade. José, quando ficou sabendo que Maria estava gravidinha, ele tentou pular fora. E aí a Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 23, que o anjo aparece para José para testificar o que havia testificado para Maria. Diz assim: calma José, fica tranquilo, porque o que foi gerado no ventre de Maria foi do Espírito Santo. E é necessário para se cumprir o que foi predito pelo profeta Isaías no capítulo 7, versículo de número 14, que diz: eis que a virgem conceberá, e a luz dará um filho, e ele será chamado pelo nome
Emanuel, que significa Deus conosco. Peraí, pastor Flávio, não estou entendendo. Por que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira? Porque no primeiro templo, quando Deus descia no templo, Deus descia em forma de nuvem. Mas no segundo templo, a glória ia ser maior, porque em Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21, está José e Maria entrando dentro do templo, com Jesus pendurado no colo, um tal de Simeão, servo justo e servo reto, segura a criança no colo, porque foi revelado pelo Espírito que ele não padeceria, enquanto não visse a luz de toda a humanidade. Quando Simeão segura a criança no colo, ele olha para o céu e diz: Senhor, desperte agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Pregador, eu ainda não entendi por que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Porque no primeiro templo, quando Deus descia na casa, Deus descia em forma de nuvem. Mas no segundo templo, Mateus capítulo 21, versículo de número 14, e foram ter com ele dentro do templo. Ele quem? Jesus. Dentro da onde? Do templo. E o que ele fazia dentro do templo? Curava cegos, curava coxo, transformava, libertava, salvava, mudava. No primeiro templo, Deus descia na casa em forma de nuvem. Mas no segundo templo, a glória ia ser maior, porque Deus se fez como homem e pisou dentro do templo. Eu tenho uma notícia excelente para te dar. O que você vai viver no ano de 2020 não é apenas uma nuvem de glória, mas o próprio Senhor vai entrar na tua causa, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, na tua casa. E o que ele vai fazer lá? E o que ele vai lá, macandara machore calabácia, o que ele lá mandou ia ser arabacandala mandou, o que ele vai fazer lá vai ser maior. 2020 é ano da minha glória, mudar a tua história. 2020 é ano de viver a glória da segunda casa. Segure na mão, segure na mão, segure na mão, segure na mão. Assim diz o Senhor: todo levante do adversário, Deus está jogando por terra. Toda a fúria de Satanás, Deus está jogando por terra. O ano de 2019 foi ano de luta travada, ano de frustrações, mas 2020, manda dizer o Senhor, é ano de viver uma glória maior, uma glória maior. Deus derrama sobre a tua vida uma porção do Espírito que vai mudar a tua maneira de falar, o teu tom de voz. Deus vai te levantar pequeno, minúsculo, mas com uma grande voz sobre essa terra, porque uma glória de Deus está descendo sobre a tua vida, que recairá sobre a tua casa. E o que essa família vai viver é uma glória maior. E só quem quer sentir dessa glória, levante a mão para adorar. Oramaias, orabacandala mansúbia, erabacandala mansou. Pastor Eliezer,
eu estava orando por esta palavra, eu pedi para Deus essa palavra, eu queria outra. Eu falei: Deus, não, muda aí um negócio, eu sei que o Senhor faz aquilo que o Senhor quer, mas eu gosto dessa palavra, eu quero pregar ela, Jesus. E Deus disse: então vai, quer pregar ela? Dá um recado para o meu filho, avisa para ele, eu estive com ele todos os dias, caminhei com ele lado a lado, ele subiu nesse altar com um sorriso no rosto, mas com vontade de entregar, com vontade de parar, com vontade de desistir, mas eu mostrei para ele, através de sinais, que eu sou com ele. E assim manda dizer o Senhor para ti, pastor: o ano de 2020 é ano de viver uma glória maior. Mas eu já sou abençoado, meu ministério está caminhando, calma, isso é que o homem está fazendo, mas o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Erabaia sébia. Quantos estão sentindo a presença do Eterno aqui? Oh, aleluia. Sabe o que é interessante, irmão? Quando eu estava orando, pastor Ivanildo, Deus disse para mim assim: filho, tem pessoas que orou, tem pessoas que orou pedindo para acabar o ano de 2019, que já não aguentava mais. Teve gente que pediu para acabar logo. Quanta luta, quanto sofrimento. Acaba logo, Jesus, não dá mais. É muita dificuldade. E Deus manda dizer para você que está aqui: passou, acabou. Acabou o teu cativeiro em 2019. Acabou a tua luta em 2019. Acabou teu sofrimento em 2019. 2020 é ano de Deus mudar teu cativeiro. É ano de Deus te arrancar da tua vergonha. É ano de Deus te arrancar do meio daqueles parentes que vivem te humilhando. Deus manda te dizer: você não vai ter que pagar para os outros para morar naquilo que não é teu. 2020 você vai entrar para morar naquilo que é teu. Porque o que Deus vai fazer em 2020 vai ser maior. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que presença é essa? É a presença de Deus. Deus abençoe, pastor Flávio, sua família, sua esposa, seus filhos. Que Deus continue abençoando e que nós possamos sair daqui de posse de vitória. Que eu estou saindo daqui abastecido da presença de Deus. Quem está saindo daqui abastecido da presença do Mestre, pode glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de dirigir a campanha. Obrigado, meus pastores. E aqui eu agradeço e devolvo a direção do culto ao nosso pastor Eliezer. Que Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pés, vamos já finalizar neste instante o culto desta noite, tendo a certeza que amanhã tem mais, não é? Estamos em 12 dias consecutivos, domingo está chegando, e é o dia de nós colocarmos diante do Senhor a vitória do ano de 2020, amém? Quero também ressaltar aqui que o nosso cantor Elmo tem o seu material, estará ali